E aí, minha gente tântrica, mais uma edição no ar do nosso Prazer Tantra. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso, que é o Tantra para homens. Afinal de contas, como é que o Tantra consegue ajudar os homens? É só com disfunção sexual? É só aprender a ter um orgasmo seco? Se resume a isso? Vamos saber, vamos aprofundar com uma pessoa que me foi indicada pela nossa bruxa, Savani Shakti, que eu conheci pessoalmente, gostei muito, que é o meu querido Herbert Lucas. Bem-vindo, meu amor. Que bom te receber aqui. Muito feliz. Grato pelo convite, Rosana. Grata, minha amiga Savani, que lembrou de me indicar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bem complexo e delicado. Sim, E vamos falar um pouco sobre como o Tantra pode ajudar aos homens, né, a se olharem um pouco mais, terem um vamos. mergulho de autoconhecimento. Vamos desmistificar. Então, se você é homem, fica aqui. Se você tem algum homem que você quer indicar, manda pro seu contatinho. É muito bom que as mulheres comecem a trazer os homens, né? As mulheres que já estão conhecendo, que já têm uma certa experiência com o Tantra, comece a chamar seus parceiros também. Porque senão a gente vai mudando o nosso paradigma, né? A gente vai trabalhando as nossas feridas, curando as nossas questões, se desenvolvendo. Se o companheiro, daí eu estou me referindo a uma relação heterossexual, mas vale para qualquer relação. Né? Então, se o companheiro não acompanha nesse sentido, em algum momento haverá ali um atrito, algum tipo de conflito, Ah, né? com Porque a gente se certeza. aprofunda muito no Tantra, né? Com, Dentro de nós. Você recebe homens que estão nessa busca ou geralmente chegam mais por esse lado mais popular do Tantra, que é a sexualidade? Olha, chega homens de todas as vias para mim. E eu acho muito interessante porque se a gente pensar que um homem ele chega para o Tantra através da sexualidade, através do autoconhecimento do próprio corpo, é muito interessante isso, porque ele já teve um start interno de que ele precisa olhar para essa questão, de trazer para um outro lugar a própria sexualidade. E muitas mulheres, elas trazem mesmo os companheiros, os amigos. Eu acho que as pessoas que mais indicam trabalhos para homens são as mulheres. As companheiras, as irmãs, sempre que elas ouvem de um trabalho que vai ter para homens, elas lembram de um amigo. Recebo muita mensagem falando: ah, eu quero que meu companheiro vá, como que funciona, dá para ir um homem hétero, só homens gays, como é que funciona? Então, o meu trabalho ele é para homens, homens que querem se autoconhecer. Mas você me falou, né? Eu não apresentei o Herbert, mas ele tem duas formações em Tantra, ele já trabalha há algum tempo e ele atende pessoas de todos os gêneros. Mas você tem um trabalho específico de vivência com homens. E aí, uma pergunta pessoal, Herbert. Você é um homem que se identifica como, sexualmente falando, a sua orientação sexual? Sim, eu sou um homem gay, é, e trabalho com homens. Eu acho que é importante contextualizar de onde vem esse trabalho que ele não é específico para homens gays. É, eu acredito que a gente vive numa cultura muito patriarcal e que nós, homens, sociedade, mas principalmente nós, homens, fomos muito educados pela pornografia. Então, nós temos questões seríssimas com a nossa sexualidade. Qual é a diferença de um homem que foi educado pela pornografia e de uma mulher que foi educada pela pornografia? Porque ambos foram. A mulher ela tem espaço de diálogo com outras mulheres. Os homens não têm. Então, o diálogo dos homens, eles vão estar em volta de uma sexualidade completamente distorcida. E se a gente tenta conversar e dialogar sobre questões mais profundas, a gente não é aceito dentro dos nossos círculos. Então, é muito importante que haja um espaço onde esses homens podem falar um pouco mais sobre questões profundas sobre eles mesmos e poderem ser acolhidos, poderem olhar para essas questões e terem empatia de outros homens que estão ali também nessa busca. Então é importante esse espaço para homens e poderem também
quebrar essa coisa, eu não dialogo com um homem gay, com um homem hétero, com um homem bi. Então, é importante esse espaço e a desconstrução já começa aí, de ver que temos muita coisa em comum que está ali dentro do nosso universo. E esses espaços seguros de fala é importante, porque aí é onde a gente vai ver, nossa, mas não sou só eu que passo por isso, não sou eu que sinto isso. Então, a gente vai aprendendo que é mais comum do que a gente imagina e vendo com um pouco mais de naturalidade e encontrando nas falas também um pouco de ajuda, que às vezes a história de uma pessoa ajuda na história de outra pessoa. E assim a gente vai formando uma grande teia, que o Tantra, ele é isso, né? É uma teia. E aí a gente vai se reencontrando para conversarmos sobre como podemos levar a nossa sexualidade, a nossa energia sexual para um lugar mais saudável. Exato. E eu te perguntei sobre a tua orientação, porque é algo também que eu gostaria, através do podcast, de quebrar, né, esse preconceito de, porque eu sou homem hétero, eu só posso passar com uma mulher, só posso ser atendido por uma terapeuta. Né? Aí é muito fácil de cair naquele lugar de projetar mesmo os desejos, que acontece com muita frequência, né? Você vai ser tocado por uma mulher, você é heterossexual, às vezes você já vai nessa intenção mesmo, né? De ter algum tipo de troca, de tentar seduzir, de fazer um joguinho. E quando um homem hétero, ele entra, né, nessa aceitação de ser tocado por um terapeuta tântrico homem, seja gay ou não, né? Ele já deu um passo muito largo. E ele mostra que ele se aprofundou nessa certeza da masculinidade dele, que não tem a ver com orientação sexual, né? Nesse lugar do masculino, ou seja, ele não tem aquela que a gente chama de masculinidade frágil, ele, né, não precisa provar nada para ninguém, e se colocar nesse lugar que ainda pode ser, sim, de desconforto, porque talvez seja uma primeira vez, por mais que não seja, de fato, uma troca sexual, não seja o sexo, mas o fato de ter um outro homem tocando o pênis dele, isso aí já é uma quebra absurda de padrão, né, de paradigma, uma ruptura muito grande interiormente falando. E você recebe esse tipo de homem? Eles chegam para você ou é uma minoria ainda? Olha, eu acredito que no Tantra acontece muita identificação. Então, a grande maioria dos que me procuram são homens gays ainda, por identificação, por poder falar das questões deles e saber que tem uma escuta de entendimento daquilo que eles estão passando. Isso acontece. Homens héteros, eles chegam também, mas ainda são bem poucos. Mas eu acredito que é importante a gente pensar que o Tantra não é um lugar onde eu estou me relacionando afetivamente com o terapeuta. Eu estou me identificando com a postura daquele terapeuta, com como ele aborda o Tantra, se aquilo chega até mim e se pode me ajudar de alguma forma. Então, começa o trabalho de desconstrução por aí, da gente entender que o lugar terapêutico, que o Tantra, não é um lugar onde você vai lá para se relacionar com o terapeuta. Então, começa essa desconstrução. E mulheres também chegam. Então, chegam mulheres, chegam homens gays. E as mulheres, elas chegam por uma via muito interessante, porque elas se sentem desconfortáveis de passar com homens héteros, porque a maioria das questões das mulheres já vem de um lugar relacionado a um homem hétero. Então, elas não se sentem confortáveis de se colocar num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, e não terem a certeza se vão ser abusadas ali ou não. E em vez de sair dali com algo resolvido dentro dela, sair com uma outra questão. Então, cada um vai vir por um meio diferente. Sim. Eu estava aqui, né, viajando, pensando, porque, de fato, é isso mesmo. A gente está gravando esse programa hoje. E hoje é dia 8 de março, né? Todo mundo sabe que o podcast é gravado, então não tem problema falar. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
E aí tem todo, né, nas redes sociais, e vem mensagens, e aí flores e chocolates, tá? E nós estávamos aqui em off debatendo justamente isso, né? Mas o resto do ano não tem mais o Dia da Mulher. Tipo, só um dia e só nesse dia que a gente merece presente, merece ser respeitada, exaltada. E as pessoas, muitos falam assim, isso é mimimi, problematização de tudo, né? Coisa de militante chato. Mas, gente, se você é mulher, você sabe que no dia a dia a gente vai continuar passando por essas questões. E a gente que trabalha com sexualidade, a gente sabe muito sobre, né? E é o que você tá falando, tipo, às vezes a gente até quer passar com um terapeuta masculino porque até gosta do que ele tá falando, mas sei lá. Se ele é heterossexual, o que ele vai fazer com o desejo dele? Tantas denúncias também que tem por aí de terapeutas. E aí se sentir mais confortável de passar com um homem gay, porque sabe que ele não tem aquele desejo sexual por mim, né? Ou seja, a gente está sempre encontrando maneiras de não ser violentada, de não ser abusada, de não ser agredida de alguma forma. Então, mesmo esse programa indo ao ar uma semana depois, é bom a gente deixar isso registrado, né? Que a gente possa ser respeitada todos os dias, que a gente possa ser tratada como uma deusa todos os dias. Por isso que eu tô no Tantra, porque no Tantra eu sou essa deusa, meu amor, todo dia, toda hora. E é muito importante frisar que o Tantra, ele é matriarcal. Exato. Né? E a nossa estrutura social, ela é patriarcal, machista e misógina. Né? Então, a gente vai pensar que tudo que se aproxima da mulher é rejeitado, né? É diminuído. E aí a gente precisa de um dia no ano para lembrar que a mulher existe, que a mulher precisa de respeito, que a mulher precisa ser valorizada, né? Então, é importante pensar que essa estrutura patriarcal, ela vem trazendo questões muito profundas. E aí a gente vai tocar num assunto bem polêmico, que é a pornografia. Sim, não tem como não falar, Não tem né? como. Se tratando de homens. Não tem como falar, porque como eu convivo com homens que se relacionam com mulheres, é importante falar como eles se relacionam com essas mulheres, né? Como que eles... quais são os padrões que ele leva de referência sexual, de referência afetiva para dentro das suas relações. E aí a gente vai encontrar problemáticas muito grandes, né, de achar que está colocando a mulher num lugar como deusa e, na verdade, não. Na verdade, ele está só reproduzindo um padrão e cuidando do próprio prazer dele. Né? Então, isso a gente vê muito e é importante. Esse assunto da pornografia é um assunto muito recorrente em rodas de masculinidade saudável que eu participo, dentro do Tantra, e onde eu tô, eu acabo levando essa mensagem. Porque a pornografia, ela é um grande vilão? Pode ser e pode não ser, depende do estado de consciência da pessoa. Mas a gente precisa entender que ela tende a levar a uma padronização. Né? Que não é saudável. Que não é saudável. Porque não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade, a gente vai ver falocentrismo, a gente vai ver várias questões de objetificação dos corpos, de performance sexual, aí o cara vai entrar naquela neura daquela performance e isso vai afetar o emocional, vai afetar o psicológico e resultando em problemas fisiológicos depois. Sim, também. Até numa disfunção sexual. Disfunção, ejaculação precoce, então sim. Vai ter muitas questões dentro disso envolvendo a pornografia. Exato, porque um homem viciado em pornografia, ele vai, como você disse, querer reproduzir isso com a parceira, as parceiras, acreditando que aquilo é o ideal, né, do homem perfeito, do macho alfa. Agora está em alta esse termo. Né, do macho alfa, tem que ser assim, é aquela coisa falocêntrica, aquela coisa voltada somente para o prazer dele, e ele cria uma ansiedade de performance, de desempenho na cama, que ele não vai atingir, porque no pornô não é, tipo, se é uma cena de 20 minutos, você grava durante horas, né, para poder dar certo, para ficar ok.
a mulher é uma atriz, então, ou seja, ela está encenando, o cara também. Sempre vão colocar um cara com um pênis tamanho X, né? Uma mulher com uma ioni tamanho, né? Nem o tamanho, né? Mas a fisiologia, a estética da ioni também padronizada. Então, assim, nada daquilo é real. Aí chega na cama, ele quer reproduzir tudo isso, não vai conseguir. Começa a entrar numa ansiedade, eu não consegui daquela vez, hoje também não vou conseguir. E aí não tem ereção, e aí vem uma ejaculação precoce. Então entra nesse ciclo vicioso, né? E nada saudável, que vai prejudicar ele, prejudica os relacionamentos. Então vem o Tantra e consegue trazer consciência, trazer luz a isso, fazer um processo de desintoxicação mesmo, né? Que precisa ser feito nesses casos, assim, né, Herbert? Sim, é um processo de desconstrução e construção de algo saudável. Então, a gente tem que pensar que a gente tá uma vida acessando esses conteúdos e a gente está padronizado, nosso corpo está acostumado a um determinado padrão, né? E aí a gente tem que pensar que para construir um novo padrão é uma nova jornada. Não é do dia para a noite, não é numa vivência, não é numa massagem, não é numa única sessão de terapia que a gente vai desconstruir isso. É olhando profundamente para essas questões. Então, é uma jornada que tem que fazer mesmo e que precisa olhar para essas questões, precisa reconhecer essas questões dentro de si para poder construir algo mais saudável. Herbert, e uma coisa que está me preocupando muito é que eu já ouvi na última semana de 2 homens sobre a questão do Viagra. Eu estou falando de homens jovens, menos de 40 anos, que estão utilizando o Viagra de forma... começa assim, sei lá, de brincadeira, né? Recreativa. Usando Viagra de forma recreativa, acaba ficando dependente daquilo e não estão conseguindo reverter. Isso está me preocupando bastante, porque tipo, em uma semana me apareceram 2 pessoas falando isso, tá? E uma dessas pessoas é um médico. Olha só. Olha só. É uma pessoa que tem conhecimento, né, de onde isso pode levar, mas a cultura machista é tão forte porque isso é reflexo do machismo. Muito provavelmente se tomam porque broxou uma vez e aí acendeu o sinal de alerta. Para não acontecer de novo, então para garantir eu vou tomar aqui um azulzinho. Aí toma, dá certo. E aí da outra vez também. Daqui a pouco o corpo começa a ficar viciado, dependente, enfim. Você vai fazendo. E aí chega uma hora que você não consegue mais reverter. Então aí vem para o Tantra para procurar um caminho natural, né? E aí faz todo esse processo que você está falando. Não é da noite para o dia. A gente vai ter que reprogramar o corpo. É um treino que a gente faz. Então o homem precisa ter paciência, como todo treino, precisa ter dedicação e estar disposto a olhar para as questões que o levaram a chegar nesse lugar que eu falei. Na questão de broxar uma vez, por exemplo, isso assusta demais e isso é um reflexo do machismo, sim, porque cobra do homem que ele esteja sempre de pau duro, que ele dê conta na cama, porque afinal de contas ele é o macho. Reduz o homem ao pênis e à ereção. Então, o machismo também é uma violência para os próprios homens. É por isso que os homens também precisam lutar contra um sistema que é machista e patriarcal, porque os próprios também sofrem violência. Nós sofremos uma violência diferente de um outro lugar, que talvez seja mais visível, mais mensurável, porque os homens não falam disso. Então fica difícil até de entender e talvez nem tenham percebido, a maioria não prestou atenção nisso ainda, né, Herbert? Eu acho que você leva muito isso para as suas vivências, de trazer essa consciência do quanto a sociedade também cobra deles e ficou tão naturalizado, né, essa postura que o homem tem que ter. E no Tantra esse tem que a gente sempre tira. Você não tem que nada, tá tudo bem. Se você broxou, acontece, gente. Né? Não somos uma máquina que você aperta o botãozinho lá e puf, o pauzinho tá de pé. Se fosse assim, né? A gente viveria de vibrador, não ia mais relacionar com o homem. Como é que você trabalha tudo isso dentro de uma vivência, por exemplo? Não vamos falar de massagem, falar de vivência. Certo. Eu acho que dentro de uma vivência a gente tem que trazer consciência de que primeiro é exatamente isso que você falou. Não somos uma máquina. Se falhamos, né, eu nem gosto dessa palavra, se não aconteceu naquele momento a ereção,
tá tudo bem e tá tudo certo. E aí a gente tem que pensar o que a gente entende como uma relação sexual. Uma relação sexual se resume a um pau duro, né? Ele tem que estar o tempo todo ali? Não, né? A relação sexual, ela vai ter momentos de excitação, momentos de relaxamento, e é assim que ela vai fluindo, né? Para não ficar naquela coisa dos 15 minutinhos, dos 5 minutinhos. Então você prolonga. E aí a gente volta naquela mentalidade pornográfica de que os caras estão lá 40, 50 minutos com ereção. E aí a gente se cobra que a gente tem que ter essa performance. E quando a gente não atinge essa performance, porque ela é inatingível, porque, como você bem disse, aquilo não é real, né? Aí a gente entra num estado de cobrança. E aí, quando acontece a primeira vez, gera uma ansiedade sexual. Aí já vai para a segunda vez já preocupado, né? Se vai acontecer de novo. Muitos homens já escolhem na primeira vez ali tomar uma pílula. Outros não. Outros vão já ansiosos para a segunda relação. A ansiedade, ela não vai facilitar o processo, e aí acontece novamente, e aí vai virando um efeito dominó nisso tudo, né? Então aí vai somatizando tudo isso, e aí chega a um estado assim que vai começando a tomar essas pílulas por medo de chegar naquele lugar e não conseguir dar conta da forma que ele acha que gostaria de dar conta. Então, a primeira coisa é trazer consciência sobre isso e trazer consciência para o estado de presença deles, né? De como eles se sentem, o que de verdade está acontecendo dentro deles. Então, eu gosto muito de colocar eles para se auto-observarem antes de qualquer coisa. Como eles estão naquele momento e depois do exercício. Então, começa por aí, aprender a respirar, que eu acho que é o mais importante. A gente não dura 5 minutos sem respirar, né? E aí é um processo de desintoxicação, é um processo de consciência e é um processo que vai demandar energia e entrega da pessoa também para se autoconhecer e para sair de todos esses padrões, né? Que não é uma coisa que a gente elimina da noite para o dia, porque tem vários outros fatores culturais, sociais que estão atrelados. Então a gente vai precisar olhar para várias questões para poder chegar num trabalho onde ele realmente consegue sentir a presença dele e consegue transitar entre as sensações, a sensação da ereção, mas não é só a ereção. Descobrir novos pontos de prazer no próprio corpo. Descobrir que como ele gosta de ser tocado, como ele vai tocar. Então, é todo um trabalho que vai envolver várias coisas, mas a primeira coisa é trazer consciência para esse processo. Nesse sentido, essa é uma questão também. Vamos botar mais uma aguinha, né, para hidratar. Tomar água, porque sem água também a gente não vive. Ave Maria, como tá longe. Pera ainda. Vai você aí, que é mais fácil. Eu vou fazendo a pergunta. Nesse sentido, Herbert, essa é uma questão também do público LGBTQIA+, do público gay, dos homens gays que chegam até você. Tem questões diferentes, claro, né? Mas em algum lugar essas questões do masculino se encontram tanto para homens héteros quanto gays ou de qualquer outra orientação sexual. Ou eu estou errada? Não, essas questões elas permeiam todos nós. Todos nós chegamos com essas questões e chegamos com essas ideias mesmo do que é uma relação sexual. Então, homens gays e homens héteros, eles chegam com questões muito parecidas. E por isso que eu acredito que é muito possível unir, né, para conversarmos, para dialogarmos. E aí tem a questão daquele homem que tem o seu feminino muito aflorado, outros homens que têm um masculino, de repente, mais aflorado, poder ver como ele se sente naquele lugar e poder aprender, né, também de como nós atuamos uns com os outros, também como a gente interage, como isso reverbera no mundo do outro.
E nessas vivências que você faz, não necessariamente precisa haver nudez, né? Porque às vezes tem alguém assistindo aqui, algum homem, que quer participar dessa vivência só para homens, mas ainda, né, tem um. Vai cair devagarinho. Então, até ver um outro homem nu, estar no meio de um grupo de homens pelados, para ele já vai ser demais, né? Mas como é que você faz, então, essas vivências? Para que eles possam entender. E lembrando também que eu sei, né, antes de você falar, eu já sei que nada é obrigatório, porque no Tantra nada é obrigatório. Mesmo que tenha alguma coisa de nudez, ninguém é obrigado. Mas como é que você faz esse trabalho presencial? Olha, exatamente, nada é obrigatório e é um convite, sempre é um convite a nos olharmos quais são as nossas questões. Então, nem todo o trabalho vai envolver nudez, outros irão envolver nudez e irão envolver toques em outros homens também. Então, vai depender muito de qual trabalho está acontecendo, qual é a proposta e qual é o público também que está chegando para esse trabalho. Uhum. Né? Então, o Tantra ele tem várias ferramentas para trabalhar questões muito profundas sem necessariamente envolver a nudez. Total, dá para fazer muita coisa, mas dá para trabalhar muito tempo sem precisar tirar roupa, né? Aí você vai sentir o campo, você vai sentir aquelas pessoas, né? Se estão preparadas. Nesse sentido de vivência, você só nesse momento tá com homens, só com público masculino. Sim, nesse momento eu estou só com o público masculino, mas já tem outros projetos porque eu acho muito importante a presença da mulher. Então, a mulher ela é importante dentro de um trabalho tântrico e isso eu sempre levo dentro das vivências também da importância da mulher, da importância da energia feminina e de como o Tantra chegou para mim através da energia feminina também. Por isso, eu não trabalho somente com homens dentro do meu processo terapêutico. Eu trabalho com mulheres também, porque as mulheres elas vêm com uma energia poderosíssima de equilíbrio e a gente precisa olhar para o nosso lado feminino, a gente precisa interiorizar isso também para que a gente possa equilibrar e trazer isso para um lado saudável. Perfeitamente. Inclusive, né, como você falou, o Tantra ele é matriarcal, e eu gosto sempre de frisar que quando a gente fala que o Tantra é matriarcal, às vezes as pessoas, principalmente os homens, podem achar, nossa, então no Tantra a mulher que é superior ao homem, então ela tem o poder sobre o homem, como o patriarcado faz com a gente, né? Porque é uma relação de dominação, de poder, de hierarquia, de superioridade do homem em relação à mulher, do masculino em relação ao feminino. Só que no Tantra, sendo matriarcal, não é nesse sentido. É mais no sentido da questão da não violência mesmo. Eu enxergo dessa forma, né? Quem trouxe, quem iniciou essa questão do patriarcado foram sociedades, os povos que eram guerreiros. E as sociedades que eram matriarcais, elas não eram sociedades guerreiras, viviam em cooperação, em igualdade, em respeito. Então não tinha essa que a mulher é superior ao homem. Agora, a mulher sendo um canal, e isso ninguém pode negar, o canal onde o divino se materializa na Terra através do ser humano é a única porta. O único portal é a nossa Yoni. Então somos nós que carregamos. Por isso a mulher era venerada, era adorada, mas o lado masculino também. E aí quando eu falo que o feminino ele é a cura da sociedade, é por isso, porque nós estamos com a energia masculina, né, em nível de inconsciente coletivo, a energia masculina exacerbada, né? E a energia feminina está ali raquítica. Então, o que vai curar? O feminino. O feminino em nós, mulheres, porque também estamos com o masculino doente, né? Tóxico, em exagero, e o feminino nos homens, principalmente. E quando você fala, né, você falou lá no começo, as mulheres fazem muito esse movimento de trazer os homens, e é assim mesmo. Então você vê o feminino trazendo essa cura. Então, para o homem acessar tudo isso que você falou aqui, né, de desconstrução, de entrar num processo de desconstrução, automaticamente ele está acessando esse feminino nele. E aí ele vai entender que acessar o feminino não é você perder a sua força, a sua masculinidade. Não é nada disso, é você entrar em equilíbrio, que foi a palavra que você utilizou. Entrar em equilíbrio com você mesmo. E você falou
que foi através do feminino também que você chegou no Tantra. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, dessa sua caminhada. Como é que foi que você chegou? Por onde você andou? A minha história com o Tantra, ele chega assim num momento da minha vida, né? Eu falo muito da pornografia porque é do lugar que eu venho. Então, eu me encontrei num momento da minha vida altamente viciado em pornografia. E não tinha ferramentas para lidar com isso. E um dia eu falei, eu preciso de uma ferramenta nova. E aí uma amiga me liga e fala, vai ter uma vivência esse final de semana, você tá convidado. Eu falei, o que é? Ela, não, só vem e confia. Falei, tá bom, vou. E eu cheguei no Tantra e era um Tantra onde fazia paridades de homens e mulheres. E ali eu tive acessos que eu nunca tinha tido na minha vida. E senti uma energia muito forte que vinha do feminino e que nutria o meu masculino. Trazia o meu masculino para um lugar saudável e me ajudava a olhar para algumas questões. E aí eu falei, opa, tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. E eu quero entender um pouquinho mais, quero me aprofundar um pouco mais nisso. Então, por isso, eu tenho um respeito muito grande pela energia feminina, porque ela traz esse lugar para a gente mesmo de equilíbrio dentro da gente. Não é um lugar onde eu estou ali projetando os meus desejos, né? Muito pelo contrário, é um lugar que, para mim, eu estou cuidando de uma deusa, de uma mulher que se coloca em vulnerabilidade e precisa ser muito respeitada dentro desse processo. Então, por isso, a minha jornada, ela inclui tanto os homens quanto as mulheres. E aí eu gostaria também de aprender como trabalhar com os homens, já fazia parte de rodas de sagrado masculino, comecei a ter outros homens com várias questões, de várias orientações, de todos os recortes de masculinidades. E aí eu comecei a olhar para esse masculino também e trabalhando em conjunto com o masculino e o feminino, eu fui começando a entender um pouco melhor algumas questões dentro de mim, né? E isso me trouxe uma abertura muito grande para a jornada que eu escolhi seguir dentro do Tantra, que é trabalhar essas duas energias. E como que foi para você ir se desligando da pornografia? Foi assim de uma vez? Ou não? Você foi aos pouquinhos? Não foi perdendo sentido para você? Não, foi um processo bem doloroso, foi um processo difícil de olhar, de sair da compulsão, de estar o tempo todo acessando aqueles conteúdos e trazendo consciência através de diálogos de masculinidade saudável e também de começar a ter experiências mais saudáveis dentro do Tantra. Então, o Tantra ele começou a trazer novas referências para mim. A partir dessas novas referências, foi perdendo sentido aquilo. Não foi da noite para o dia, eu passei por processos de culpa, eu passei por vários processos de choro, chorei muito, mas foi perdendo sentido, até que no momento, quando eu olhava, eu falava, não faz sentido isso. Isso daqui não é real. Então aquilo parou de me excitar, mas eu ainda tinha gatilhos que me levava a acessar aqueles conteúdos, mas eu entrava num estado de autoobservação. Por que que eu acesso esse conteúdo? O que é que tem aqui? O que é que causa em mim? E aí um dia eu senti que não causava mais nada. E aí eu falei, ok, agora eu não quero criar um compromisso de não ver mais, mas eu quero trazer consciência e entender quando vier esse gatilho, o que é que está acontecendo dentro de mim. E aí é um processo de autoconhecimento mesmo, que é uma caminhada. Não tem como. As pessoas, de modo geral, querem uma pílula que você toma agora e resolve o problema. Não vai, gente. Tem que olhar. E a maioria foge. Você estava contando até, né, da vivência de ontem, que teve uma pessoa que... Como é que foi essa história? Que quis sair. Não precisa entrar em detalhes, claro.
Mas só para entender que a gente acaba querendo fugir dessa responsabilidade de encarar as nossas sombras, né? Porque é difícil mesmo. É difícil, é porrada olhar para as nossas sombras. E na vivência de ontem, dentro da proposta, nós tínhamos que olhar uns para os outros e observar como nós nos sentimos ao aproximarmos de outra pessoa, ao entrar no campo energético de outra pessoa. E aí tinha pessoas que tinham muita dificuldade disso, porque sempre entraram no campo energético de uma forma muito tóxica, né? E olhar para isso e se observar, encontrou uma muralha muito grande, sentiram vontade de ir embora, mas aí encararam isso e depois que entenderam, aí fluiu. Aí eu acho que é exatamente isso que o Tantra traz. Ele traz a gente para um lugar de consciência da gente mesmo, que assusta, que dá medo às vezes de encarar as nossas sombras, mas não tem jeito, a gente precisa olhar para algumas questões com seriedade, porque aí quando a gente ultrapassa isso, fica leve e flui. Exatamente. E que eu achei, você estava falando, e eu lembrando aqui da minha época, da minha primeira formação, e eu achei engraçado naquele fim de semana, quando eu cheguei em casa, porque eu fiquei pensando, caramba, como que um negocinho daquele mexeu tanto comigo? Que negocinho era esse? Era sentar na frente de outra pessoa e ficar ali, no mínimo, 5 minutos. Gente, tô falando 5 minutos só, os 5 minutos, olhando nos olhos, sem desviar o olhar. Gente, puta que pariu. Que difícil. Que desconfortável. Que eu só queria. Exatamente, eu queria fugir. Eu queria ir embora. E é só isso. Né? Como a gente não está acostumado, a gente vive na defensiva. E esse é um dos exercícios que eu mais gosto de propor em vivências, por causa desse poder de dizer: olha, é uma coisa muito simples, você só vai sentar e olhar. E se permitir ser olhado, né? Sem julgamento, ninguém fica julgando nem nada, mas dentro de você vem um monte de gatilho. Pra mim vem muito, sei lá, tô com o dedo sujo, será que eu tô com um bafinho? Meu cabelo tá bagunçado. E aí você começa a ir em lugares mais profundos. Nossa, né? Será que ele percebe que eu tô triste? O que que tá acontecendo dentro de mim, né? Dizem que os olhos são a janela da alma. É você se expor. Eu acho que para o homem é bem mais difícil isso, né? Porque tem que entrar num lugar de vulnerabilidade. E associamos vulnerabilidade à fraqueza, e muito pelo contrário. Né? Se você prestar atenção, estar vulnerável é ter muita coragem, é ter muita certeza, muita confiança. Precisa ter muita confiança para estar vulnerável, né? Porque se a gente está sempre se defendendo, a gente está sempre com medo de alguma coisa. Tudo isso é olhar para essas sombras. Agora, tinha uma coisa que eu ia te perguntar, que era em relação à masturbação, né? Falamos bastante sobre pornografia, não tem como não falar, né, de pornografia, em se tratando de homens e sexualidade, mas masturbação também. Você sente essa questão de um vício, de uma compulsão pela masturbação, porque andam juntos, né? A compulsão pela pornografia e a masturbação. E como que esse vício, atrapalha o desempenho do homem na cama? Como que isso mexe com as questões internas de um homem? É, é bem complexo isso, porque normalmente os homens, quando eles acessam a pornografia, eles vão se masturbar e vão criar um padrão dentro dessa masturbação. Então, normalmente, eu me masturbo somente com essa mão, com essa pressão, desse mesmo jeito, sempre. Então, cria-se um padrão. E aí, quando você vai para a relação sexual, é, nenhum outro corpo vai dar aquela pressão. E a química do nosso corpo vai mudando também. Então chega um momento em que uma relação sexual real, ela não libera a mesma química que uma masturbação. Então, gera-se um comportamento vicioso dentro disso, e aí existe uma reeducação para trabalhar essa ansiedade, para trabalhar essa desconstrução e para poder fazer esses homens explorarem o próprio corpo de diversas outras formas para sair dessa padronização. Então, é um trabalho que requer assim, uma dedicação muito grande, porque às vezes a pessoa vai no Tantra,
acessa uma nova forma e sai dali e continua com o mesmo padrão. Então é como ir na academia, você vai na academia e faz os exercícios um dia e você volta para casa e volta com os velhos hábitos. Então você não vai ter o corpo que você quer com os velhos hábitos. Vai Indo falar, um não dia. dá certo, a academia não dá certo, o Tantra não dá certo. Eu falo muito isso para as minhas mentorandas, eu tenho mentoria online para mulheres, e eu falo na entrevista, eu falo, olha, só vai ficar, só vem se você se comprometer a fazer os exercícios propostos, porque senão, você pode até não fazer, né? Porque eu não tenho como obrigar. Mas você pode até não fazer, mas não pode sair dizendo por aí que não dá certo, que não ajuda. Porque não é mágica, né? A gente não faz mágica, a pessoa tem que se comprometer consigo mesma. Essa é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas querem saber, por exemplo, em quantas sessões, né? Mas em quantas sessões eu vou resolver minha ejaculação precoce? Mas eu, querido, não tenho um bola de cristal. Pode ser em 3 sessões, dependendo do seu caso, pode ser em 15, não sei. Né? Por isso que é uma terapia, não é uma consultoria que você dá em 2 horas, é uma terapia. Mas essa coisa da masturbação vale para a mulher também, né? Tipo, a questão do vibrador, por exemplo, da mesma forma, né, que o homem não vai alcançar no sexo a pressão da mão dele, que é mais forte, o jeitinho que ele gosta, que o corpo já está acostumado, né? Não vai ter os gatilhos visuais também da pornografia, muitas vezes, e tantas outras questões. A mulher, quando usa o vibrador, fica dependente de vibrador. É outro caso que é bem complexo de se reverter. É possível, mas bem complexo de se reverter, né? Porque nem uma língua de homem, nem um pênis, nem um dedo, nada vai alcançar a vibração, a velocidade de um aparelhinho daquele, né? Então acho que a gente tá todo mundo meio que... Nós alcançamos uma liberdade sexual que é ilusória, porque na verdade nós viramos escravos de pornografia, viramos escravos de brinquedos sexuais, de fetiches e tudo mais que é exterior, exceto aquilo que nós realmente gostamos, porque nós não sabemos o que nós gostamos, a gente apenas vai seguindo a boiada. E aí o Tantra vem e vai tirando tudo isso, né? Vai fazendo essa limpeza, tirando de um por um. A pornografia, as compulsões, os fetiches. Não que eu seja contra fetiche, não sou nada contra fetiche, mas é desde que a gente tenha consciência. É aquilo que você falou, não é sobre não acessar a pornografia, mas se você for, você vai consciente naquele momento. Você não vai por uma compulsão, por uma dependência, porque você está escravo daquilo ali, você só consegue porque tem muito homem que só consegue gozar vendo pornô, mesmo ele transando com a parceira ali. Tem muito homem que só consegue ter um orgasmo, uma ejaculação, se ele, né, depois que fez lá todo o ato sexual da penetração, ele precisa se masturbar. Já tive um companheiro assim, depois ele ficava horas, né? Tinha um lado bom que não era uma coisa rápida, mas em compensação, para ele conseguir chegar lá, ele tinha que sempre se tocar. Então, assim, que liberdade é essa que nós temos? E como é que a gente se liberta disso, né? Nossa carta de alforria dessa sexualidade escravagista? Quando a gente vai para um processo de autoconhecimento. Ou vai lá no Herbert fazer as vivências dele, vocês que são homens, né? Para poder entender tudo isso e como é que a gente faz para sarar mesmo e viver uma sexualidade mais saudável, mais consciente, né, Herbert? Eu gosto muito de usar essa palavra consciência, porque a palavra consciência ela nos traz uma responsabilidade pelas nossas vidas, né? Quais são as minhas escolhas e o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim nesse meu momento de vida. Então a gente tem momentos em que algumas coisas fazem sentido e em outro momento aquilo não vai mais fazer sentido. Então a gente precisa olhar para essas questões, né, com profundidade, a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos e entender, né, porque pode ser um processo de preenchimento, mas pode ser um processo de fuga também, né, uma fuga da realidade. Né? Tem muitos homens, por exemplo, que preferem ficar dentro se masturbando, vendo pornografia, do que ir para uma relação real. Isso já tem muitos casos disso já. Então, a gente chega num momento em que a gente começa
a trazer outros estímulos, porque o nosso corpo já está completamente condicionado. E aí as mulheres também estão caminhando para isso. E tem trabalhos importantíssimos já de muitas mulheres falando sobre o uso consciente do vibrador. Não é o vibrador que é o vilão. A gente Não. sabe que o vibrador ele vai ajudar muitas mulheres em muitos casos. Mas como se faz o uso do vibrador? Porque se chegar num momento em que só consegue sentir prazer ou chegar num orgasmo com o vibrador, nenhum pênis vai atingir a potência de um vibrador. E aí vai cair nas mesmas questões da masculinidade tóxica, né? De estar lá e conseguir acessar somente pela pornografia. E as mulheres vão conseguir somente acessar através do vibrador. E aí a gente tem uma problemática muito grande. Ninguém se relaciona com ninguém. A gente se relaciona, o homem se relaciona com vídeo, a mulher se relaciona com um negócio que vibra. E a relação homem e mulher, ou homem, mulher, mulher, a relação pessoa, a relação ser humano, olho no olho, respiração, toque, cheiro, suor, né? Riso, lágrima, grito. Onde é que fica tudo isso? Fica na performance só. Né? Na interpretação, na atuação. Porque na sensação passa longe. Aí tem que levar o vibradorzinho pro sexo, tem que ligar a TV no filme pornô, porque senão não dá conta, tem que se masturbar porque não consegue. E a gente fala isso, gente, não é pra estar julgando, dizendo, você não sabe transar e tal. Não é assim. É para você trazer consciência de que, poxa vida, você pode mais, né? Você pode mais do que isso. Você pode ir além. É o convite que o Tantra faz. A gente fala muito, muito, muito de sexo, porque é o tema do meu podcast é Tantra, sexualidade, espiritualidade, porque eu quero trabalhar, assim, uma sexualidade mais consciente. Mas, quando a gente trabalha a base da sexualidade, involuntariamente, a gente acaba caindo num lugar de olhar para os relacionamentos. Sem querer querendo, você cai lá, porque não tem como fugir. Uma coisa está ligada à outra, né? E nesse sentido, como é que você faz esse trabalho com os homens? Principalmente homens héteros, mas acho que é uma questão para todos, né? De aprender, ou de reaprender a se relacionar com o outro, para além de todas essas compulsões. Bom, primeira coisa é trazendo a consciência mesmo do momento em que ele se encontra. Então, é importante que ele entenda qual é o momento que ele está na vida dele, como ele se relaciona e o quanto isso está sendo prazeroso, está nutrindo, né? A relação sexual, a gente tem que sair nutrido dela. Essa é a potência sexual. E quando a gente sai de uma relação sexual e a gente tem necessidade de se masturbar porque não foi satisfatória, né? Aí a gente vai começar a culpar as outras pessoas e, na verdade, a gente não traz pra gente, né, o quanto eu tenho responsabilidade dentro dessa relação. Então, é olhando para essas questões, primeiramente, trazendo essa consciência, e aí sim a gente vai começar a trabalhar com ferramentas, né, para poder trabalhar esse descondicionamento, né? Mas é isso que você falou, não é um trabalho que tem um número tanto de sessões e você vai sair daqui pronto. Eu acredito que o processo de autoconhecimento é para uma vida toda, né? Não só dentro do Tantra, mas de começar a olhar para isso e de começar a realmente entender que a vida é uma jornada, que nós estamos aqui para aprender sempre, sempre teremos algo para aprender, né? Então, de entender que esse processo ele começa e vai até um determinado ponto, assim, dentro de uma terapêutica, por exemplo, mas a terapêutica vai dar ferramentas e trazer consciência para que ele possa caminhar com as próprias pernas, porque não é a intenção que ele fique dependente de uma terapia. Exato. Era Né? isso que eu ia falando também, né? Você falou da dependência do vibrador, da dependência da pornografia. Aí, às vezes, a pessoa fica dependente da terapeuta. Só consigo sentir prazer e ter orgasmo com a terapeuta X e tal. Aí também
É muito complicado, né? É, por isso que a pessoa É precisa muita fazer a coisa. parte dela. A pessoa precisa fazer os exercícios de casa, a pessoa precisa se explorar de outras formas e fazer esse descondicionamento no dia a dia com ela. Porque senão vai ficar dependente do terapeuta, da terapeuta mesmo. Né? Não E só vai sair desse mudou, lugar. Só mudou o lugar, o local da dependência. né? Não fez muita diferença. Mas esse olhar para dentro, você falou uma coisa que eu esqueci de falar também, em relação à pornografia, né? Que você foi falando assim, fui perdendo o sentido para mim. Eu já olhava e já não me excitava mais. Isso vai acontecendo naturalmente conforme você vai, né, avançando no seu processo de autoconhecimento. E esses dias mesmo eu recebi um depoimento de um homem, assim, ele veio falar comigo e contou que, poxa, eu já faço tantra há algum tempo, né, massagem tântrica, e esses dias eu me toquei de que a pornografia não me satisfaz mais, tipo, foi algo que aconteceu. Não foi, tipo, eu não procurei o Tantra para isso, nada, mas conforme eu fui fazendo, fui acessando um prazer tão diferente, né? Tão potente, assim, diferente de tudo que eu já vi, que a pornografia ficou tão rasa que hoje não faz mais sentido para mim. E que eu tenho até dificuldade de me relacionar com as pessoas que eu saio, assim, né, em relação a sexo, porque para mim também tá raso. O que eu faço agora? Eu falei, cara, você tá no caminho, se está certo para você, está tudo bem, beleza. Aos pouquinhos a gente vai atraindo as pessoas que também estão nessa mesma energia, nessa mesma vibração. Mas eu achei muito bonito e isso que ele me falou espontaneamente, de tipo que perdeu o sentido. Essas coisas mais rasas vão naturalmente perdendo o sentido, porque a gente começa a criar uma sensibilidade maior, né, Herbert? Não só no corpo, primeiro a gente vai aprender no corpo, o que você falou, né, de outras regiões do corpo que dão prazer, mas isso a gente vai trazendo para a vida mesmo, né? O que me dá prazer? Então, às vezes, precisava de uma coisona, de encher a cara a noite inteira para sentir o prazer e ficar feliz. Hoje você toma uma taça de vinho, aquilo te satisfaz, te apetece, né? Uma coisa simples. Tô dando um exemplo simples, mas a gente começa a sentir prazer com outras coisas da vida. Você enxerga dessa forma também? Eu enxergo. E quando a gente fala de prazer, a gente tem que entender que o prazer é pela vida mesmo, é de acordar com tesão pela vida, é de sentir prazer no alimento que eu como, é de sentir prazer naquele banho, me conectar com aquele banho. Tudo isso é muito tântrico. O Tantra não é sobre ficar nu, não é sobre estar interagindo com outras pessoas, mas sim qual é a relação que eu tenho comigo mesmo no meu dia a dia. Isso é tântrico. Eu quero que você faça um convite, então, Herbert, porque tá dando nosso horário. Para quem está nos assistindo, para seguir as suas páginas, os seus canais de comunicação e também para participar, né, de uma vivência com você, de conhecer o seu trabalho, seja homem, mulher, qualquer orientação sexual, porque foi tão bonita a tua fala, né? Você é de uma sensibilidade, bem que a Savane falou, e ela reconhece, né? Ela vê isso nas pessoas. Você é de uma sensibilidade, assim, que me toca muito. Fico muito emocionada até de te receber aqui e ouvir suas palavras, que a sua palavra seja levada a muitos lugares, toque em muitos corações, porque nós precisamos de mais homens assim no mundo, né? Com esse lugar de afetividade, respeito e amorosidade que você tem. Então aproveita para se divulgar aqui, para que as pessoas possam também ter o prazer de estar mais perto de você. Grato, grato, Rosana, por essa oportunidade. E é isso, para os homens que querem se autoconhecer, para os homens que querem olhar com profundidade para si mesmos, tendo ou não tendo questões com pornografia, tendo ou não tendo questões com sexualidade, o Tantra é sobre isso, é sobre como a gente vai se relacionar com a nossa vida, como a gente vai viver a nossa vida. Então, ter um novo olhar, ter um novo parâmetro, uma nova referência. Então, os trabalhos eles são propostos dentro disso, para que a gente possa expandir a nossa energia e poder ver a vida sobre outros prismas mesmo. Então, esse é o convite de autoconhecimento que eu trago dentro do meu trabalho e que é um espaço seguro, que é um espaço seguro para sermos vulneráveis, é um espaço seguro para sermos quem somos, sem julgamento e com acolhimento e com muito amor.
Muito bem. Qual que é a sua rede social? Aparece aqui no vídeo, gente. Eu sei, porém, tem gente que acompanha no Spotify. Então, por isso que eu sempre peço pro entrevistado falar, né? Para que a pessoa possa pesquisar. A minha página é a herbert.terapeutacorporal. Herbert com H e com R só. E onde você atende aqui em São Paulo? Eu atendo na Pompeia, né? Eu trabalho, tenho a minha sala ali na Pompeia e é ali onde acontece toda a magia. Um lugarzinho muito gostoso, diga-se de passagem, que eu conheci recentemente. Então fica o convite para vocês. Herbert, mais uma vez, gratidão, meu querido. A gente se encontra aí pelo mundo. Grato pela oportunidade, Rosana. E vocês, a gente se encontra próxima terça-feira, né? Mas antes uma pergunta, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve, segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui também, @_ Rosana Cidrão e @prazer_ Tantra. Por lá você pode deixar sua pergunta, sua sugestão de convidado, tá? Eu tô aberta a te ouvir, é sempre um prazer enorme, é sempre um prazer evoluir junto com vocês. Próxima terça-feira a gente se encontra às 20 horas no YouTube e no Spotify. Uma boa semana para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.